Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Igreja Presbiteriana Metropolitana. Para os que não me conhecem, eu sou o seminarista André, trabalho com o reverendo Jonatas na igreja. Da última vez que eu estive aqui, eu falei com vocês sobre o segredo de uma noite de sono tranquila. E hoje eu gostaria de falar sobre o nosso corpo, os cuidados com o nosso corpo e a atividade física. Veja que esse é um assunto interessante, não só nos dias de hoje, porque o padrão de um corpo perfeito, ou um padrão de corpo aceitável pela sociedade, ele é variável. Ao longo da história ele variou muito. Por exemplo, na Idade Média, as mulheres que tinham a anca mais larga, que tinham mais facilidade para dar à luz, essas tinham reconhecimento de uma beleza superior às demais. As que eram mais exuberantes, que tinham um tecido adiposo mais avantajado, elas eram reconhecidas como mulheres mais abençoadas, mulheres abastadas, de sucesso. Ter um corpo esguio, com baixo percentual de gordura, não era algo bem visto na Idade Média, porque era sinal de pobreza, de dureza. Mas um corpo rechonchudo, esse sim era sinal de sucesso, era sinal de abastança, de que a pessoa era bem-sucedida. Mas não foi sempre assim. Se nós voltarmos lá nos gregos, os gregos tinham uma valorização extrema ao corpo, principalmente ao corpo masculino, porque eles entendiam que os homens eram reflexos dos deuses. A diferença é que os deuses eram imortais, mas tanto os deuses quanto os homens tinham os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, os mesmos desejos. E pelo fato de o homem ser semelhante aos deuses, ele deveria ter um corpo másculo, um corpo musculoso, preparado para o combate, porque os deuses eram deuses de guerra, eles guerreavam, é assim como os homens também deveriam ter. Quanto mais torneado era o corpo masculino, quanto mais definida a musculatura, mais próximos dos deuses eles eram. Mas veja, que eu comecei na Idade Média, voltei para a época grega, e agora eu gostaria de voltar para um pouco depois da Idade Média, para o Iluminismo. O Iluminismo ele foi uma reviravolta na sociedade em termos de preocupação com o corpo. No Iluminismo, ali por volta do século 17, 18, o culto ao corpo ele tornou-se uma prática muito comum na sociedade. Quando, depois do giro, o famoso giro copernicano, quando o homem passou a ser o centro de todas as coisas, o homem passou a ser o objeto que ditava as regras, que conduzia todos os pensamentos, ele passou então a ser o foco de culto. E o corpo também começou a ser cultuado. O culto ao corpo começou ali. Embora a expressão mente sã, corpo são seja muito antiga, anterior à época de Jesus Cristo, ela veio muito forte no Iluminismo. E a partir do Iluminismo, essa ideia de culto ao corpo não terminou. Essa ideia de culto ao corpo continuou. E é interessante que nos dias de hoje nós vemos academias lotadas, quase que 24 horas. As academias que trabalham 24 horas têm o seu público em todas as horas do dia, da noite, da madrugada. Parques sempre lotados, atividade física sendo anunciada, sendo ofertada, muitas provas de corrida, de ciclismo, de natação. Nós imprimimos esse ritmo às nossas crianças, aos nossos filhos. Nós matriculamos no futebol, na natação, no balé, em várias atividades físicas, em artes marciais. Muitas vezes não só para a disciplina, mas principalmente para uma adequação do corpo, para uma atividade física. A Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, por exemplo, falam que de 150 a 300 minutos por semana de atividade é suficiente para que a pessoa não seja considerada sedentária. Para uma criança, o nível é um pouco maior.
é de 1 hora ou 60 minutos por dia de atividade física. Mas o que caracteriza a atividade física? A atividade física, pela Organização Mundial e Organização Pan-Americana de Saúde, ela é tudo o que aumenta o nosso gasto calórico. Isso pode ser considerado o trabalho. Nisso pode ser considerado o trabalho. A pessoa que não trabalha parada na frente de um computador, mas ela trabalha em movimento, seja no comércio, seja num trabalho braçal, seja em qualquer atividade que exija movimento, que exija um mínimo de aumento no gasto calórico, é considerada atividade física. Mas, no entanto, as academias continuam cheias, os parques lotados, o culto ao corpo continua. E é interessante que o niilismo, esse movimento de desesperança, né, onde o indivíduo encara a vida com indiferença, ele critica tudo à sua volta, ele afirma que tudo é falso, porque tudo é artificial, não há objetivo na vida. O niilista diz que não há objetivo na vida e ele espera o fim da vida. Ele é uma pessoa desesperançada. Mas por que eu estou falando do niilismo? Porque agora tem um movimento, não de agora, mas tem se tornado mais forte, o neoniilismo. O que é isso? É o mesmo pensamento niilista, dizendo, olha, não há esperança na vida, tudo é tratado com indiferença, com ceticismo, os valores morais, os padrões morais, éticos. Então, o neoniilismo continua reafirmando essa posição, mas ele diz, se tudo é inútil nessa vida, se tudo é indiferente, pelo menos vamos deixar aqui uma boa impressão. E hoje a preocupação é com a beleza, é com a estética. O neoniilismo se preocupa com a estética. Embora nada seja bom, nada faça sentido, nada dê esperança, mas um neoniilista se preocupa pelo menos em deixar uma boa aparência, em viver com uma boa aparência. Essa é a realidade da sociedade atual. O culto ao corpo, a busca pelo corpo perfeito, a busca pelo belo. Diante dessa busca, muitos exageros acontecem. Mas para nós, cidadãos comuns que trabalhamos, que temos a nossa família, que corremos contra o tempo sempre, como é a atividade física para nós? Ou como deve ser? Como nós temos feito a atividade física? Ou como nós temos encarado a atividade física? Muitas pessoas fazem disso uma meta de vida ou um estilo de vida atlético, um estilo de vida saudável. Fitness é a palavra do momento. Mas veja que Paulo falando a Timóteo, instruindo Timóteo, ele fala sobre atividade física. Veja lá em 1 Timóteo 4, no versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Um pouquinho antes, no final do versículo 7, ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade. E aí ele continua, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Muita gente que não gosta da atividade física se aproveita desse versículo e diz, está vendo? Paulo nos ensina que o exercício físico para pouco é proveitoso, então vamos deixar para lá. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que nós devemos cuidar do nosso corpo, que nós devemos lutar diariamente contra a degeneração natural do nosso corpo, contra as doenças impostas pela sociedade pós-moderna, de alimentações não tão saudáveis, de hábitos não tão saudáveis, de utilização de equipamentos que nós não sabemos se trazem benefícios ou malefícios a longo prazo, radiações, ondas, tanta coisa nos é exposta que nós não sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. E nós devemos nos preocupar com a saúde, com a atividade física, porque o nosso corpo, como consequência do pecado, tem se degradado dia após dia. Ele tem se degenerado. Um escritor na área da pneumologia, há muitos anos atrás, disse que principalmente a parte respiratória do nosso corpo, ela começa a morrer a partir do dia em que nós nascemos. Quando nós nascemos,
o nosso sistema respiratório começa a morrer. Não é à toa que quando alguém que não tem nenhum problema de saúde, mas chega já em estado avançado de idade, tem múltipla falência dos órgãos, e isso começa por uma falta de oxigenação. Há uma falta de captura de oxigênio e a pessoa vai então falhando, a pessoa vai desfalecendo, os seus órgãos vão parando gradativamente por falta de oxigênio. É assim que a humanidade hoje caminha. A humanidade hoje caminha rumo à morte, rumo à degradação. O nosso corpo ele é degenerado a cada dia. Isso é efeito do pecado. E esse culto ao corpo ou a corpolatria é uma forma em que a sociedade procura, mesmo sem saber, de tentar diminuir os efeitos do pecado. Ou diria mais, é uma forma de eles se tornarem deuses para si mesmos, querendo dizer, Deus não sabe de nada, eu sou o Deus do meu corpo, eu sou o Deus da minha vida e eu com os meus esforços consigo reverter os efeitos do pecado. Eu com os meus próprios esforços consigo redimir o meu próprio corpo. Mas no entanto, há um erro muito grande e há uma falha tremenda em pensar dessa forma. Paulo é muito claro quando diz que nós devemos nos preocupar com o exercício físico, sim, porque é qualidade de vida, porque é importante para nós. Mas nós devemos praticar mesmo a piedade, porque a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Veja o paralelo que Paulo faz com a atividade física e a piedade. Ele diz que a atividade física é pouco proveitosa. Por que é pouco proveitosa? Porque ela traz benefícios sim, mas benefícios apenas para essa vida temporária. Já a piedade? Não. A piedade nos traz benefícios para esta vida temporária e para a vida eterna com Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. E muitas vezes, meus irmãos, a gente está muito preocupado com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a atividade física. Mas nós nos esquecemos das coisas de Deus. Nós nos esquecemos da prática da piedade. Se nós dessemos a mesma atenção que nós damos para a atividade física, para a prática da piedade, como estaria a nossa vida com Deus? Se nós gastássemos o mesmo tempo que nós gastamos com a nossa atividade física, exercitando-nos na piedade, na prática da piedade, como nós estaríamos diante de Deus? Como estaria a nossa vida espiritual? Paulo adverte-nos para que nós tenhamos cuidado e tenhamos a prioridade correta. O exercício físico é importante, o exercício físico nos faz bem, mantém a nossa saúde, priva-nos de dores, de aflições maiores, de tratamentos, de internações, hospitalizações. É importante, sim. Mas qual a prioridade que nós temos dado? Tantos homens na história, santos homens de Deus, conviveram com doenças. Calvino, por exemplo, acometido por muitas doenças, morreu cedo. Mas, mesmo em meio às doenças, ele jamais deixou de exercitar a sua piedade. Ele tinha consciência de que o seu corpo estava caminhando para a morte, estava se degenerando. E ele não negligenciou a prática da piedade, em detrimento de tentar reverter a situação de degradação do seu corpo. Outros morreram por causa de doenças, outros homens de Deus. Simonton morreu cedo, Simonton morreu com uma doença tropical, não teve oportunidade de avançar no seu ministério aqui no Brasil, mas o pouco que fez, o pouco que se dedicou, ele deu prioridade à piedade, ele exercitou a sua piedade. E nós hoje somos igreja presbiteriana por causa da sua piedade, por causa do seu senso de urgência em trabalhar na obra de Deus. Paulo nos adverte, assim como advertiu a Timóteo, para que nós não gastemos tempo nas coisas que são passageiras, temerárias e fúteis dessa vida.
mas que nós gastemos tempo e priorizemos na nossa vida as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus, trabalhar para Deus. Se nós não somos mais escravos desse mundo, não somos mais escravos do pecado, nós agora livremente nos achegamos a Deus. Nós devemos honrá-lo, nós devemos trabalhar para Ele, nós devemos adorá-lo em toda a nossa vida. Com atividade física, sim, mas principalmente na prática da piedade. Porque é a partir da prática da piedade que nós temos a promessa de vida para hoje, porque nós já estamos salvos, mas para a vida que há de vir, a eternidade plena com Deus. Lá não vai ter doença, não vai ter problemas físicos, mas certamente lá também nos exercitaremos, porque faremos várias coisas com o nosso Deus, com o nosso Redentor Cristo Jesus. Nós o louvaremos, nós o adoraremos por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que tenhamos consciência de que a prática da atividade física é importante para mantermos a nossa saúde e o nosso bem-estar, mas que isso não se torne um ídolo do nosso coração. Para que a prática da piedade seja o principal alvo, para que a obediência à palavra de Deus, para que uma vida de adoração, de glorificação a Deus, de santificação, de perseverança na palavra, seja a nossa prioridade. Porque essa, para muito, é proveitosa. Para essa vida e para a vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que possamos entender e exercer a nossa função de servos e trabalharmos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.